Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Hoje eu quero orar por você. Sei que você acredita nas coisas de Deus, sei que você acredita nas revelações, que Deus tem as suas formas, seus meios de enviar os seus sinais, os seus recados. E eu tenho algo para falar para você. Eu não acredito em coincidência nas coisas de Deus. Nas coisas de Deus eu acredito que Deus faz acontecer ou Ele permite que aconteça. Eu quero te falar algo que eu não sei se você vai gostar muito, mas é necessário. Não sei se você vai gostar. Sempre nós entramos aqui, oramos com a palavra de fé, uma palavra, sabe, de vitória, declarando que não haverá nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Mas como homem de Deus, como profeta, eu tenho que entregar exatamente aquilo que Deus mandar, quando Ele manda e da forma que Ele manda. E hoje, ao acordar, eu senti algo diferente. E eu senti o Espírito Santo ministrando algo sobre mim que eu precisaria ministrar para alguém e a pessoa iria ouvir. Existem pessoas que estariam aqui para ouvir e existem pessoas que essa mensagem seria enviada pela primeira vez, que seria a primeira vez que elas estariam ouvindo uma mensagem minha e é um recado da parte de Deus. Eu quero primeiro dizer a você que a Bíblia diz que há um tempo determinado embaixo do céu, abaixo do céu. Há um tempo determinado para tudo e para todos. Para tudo e para todos. O ser humano nasce, cresce e em algum momento ele volta para os braços do Pai. Não é verdade? Nasce, cresce, vive e em algum momento ele volta. Do pó ele vem e do pó ele voltará. E quando eu acordei hoje, eu acordo e fico um pouco na cama, meditando, e depois eu faço a minha oração, né? Antes de orar aqui, eu oro primeiro, porque eu preciso me encher de Deus, me encher, perguntar ao Espírito Santo o que Ele quer que eu fale, né? E para depois entregar aqui para você. E eu comecei a ter uns sentimentos em meu coração. O Espírito Santo começou a falar comigo e trazer alguns sentimentos no meu coração, mas não era um sentimento de tristeza, não era um sentimento de tristeza, mas era um sentimento de despedida, era um sentimento de despedida, como se eu fosse orar por alguém que tivesse que se preparar para uma despedida, você entende? Deus falou meu coração, como se eu tivesse que orar por alguém, que tivesse que se preparar para uma despedida, se despedir de alguém que em algum momento na frente, e quando Deus fala, isso pode acontecer no mesmo dia, na mesma semana, no mesmo mês, se despedir de alguém que está para ir para os braços do Pai. Então eu quero falar algo para você e quero te dar uma direção. Existem situações que a pessoa está doente, que a pessoa está com problema e ela ora, ela busca, alguém ora por ela, alguém busca por ela, ela é curada, ela é liberta. Conheço, já ouvi, já presenciei, já orei por várias pessoas assim. Mas existem momentos que é chegado a hora e o tempo da pessoa. E às vezes a pessoa é uma pessoa nova, às vezes a pessoa, aos olhos humanos, tinha muito tempo pela frente ainda, mas tem coisas que só Deus sabe. Tem coisas que só Deus sabe. Muitas vezes tem alguém aqui que Deus colocou aqui para dizer, se prepare para você se despedir de alguém que nem doente está, mas se prepare. E eu venho aqui hoje como um profeta, como um homem de Deus, orar e dar uma direção a você. Muitas vezes a pior sensação
de quando perdemos alguém é de não ter dito o que sentíamos, é de não ter dito o que sentíamos, é de não ter dado aquele abraço, é de não ter ligado, é de não ter dito eu te amo. Você é uma pessoa muito importante na minha vida. Ou você é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ou dizer, amiga, eu sou grata a Deus por ter conhecido você, minha amiga. Eu sou grato a Deus por ter conhecido você, meu amigo. Você é um presente de Deus na minha vida. Amiga, você é uma bênção de Deus na minha vida. Às vezes a correria, sabe? A pessoa é amiga, mas a correria faz com que a pessoa não diga, não fale. E para quem perde alguém, a pior coisa é o sentimento de não ter dito, enquanto podia ter dito. Não ter falado enquanto podia ter falado. E eu venho aqui hoje como profeta orar por alguém e dizer assim, se prepare. Tem alguém no meio de todos que estão aqui e de todos que vão entrar, que estão para viver um momento de despedida. E é como eu disse, eu não tive o sentimento de tristeza, angústia, o coração apertado, como assim? Alguém vai falecer, vai acontecer algo de muito ruim? Não. Eu tive um sentimento de despedida, que eu iria orar por alguém que iria viver um momento de despedida. E nós temos que entender, né? Às vezes nós não compreendemos os caminhos do Senhor, pois eles são mais altos do que os nossos. Mas eu sei que Deus está colocando pessoas aqui e vai colocar pessoas aqui, dois tipos de pessoas. Pessoas que Deus está tocando para preparar outras pessoas que no primeiro momento não vai ter um psicológico, não vai ter um emocional tão preparado para dar um adeus a alguém. E Deus também está colocando pessoas aqui que está para viver isso. Em algum tempo na frente, tem que se despedir de alguém. E Deus está já nessa oração falando antes da hora. Existe o tempo determinado para tudo e para todos. E existem momentos que Deus chama os seus para os seus braços. Eu estou falando aqui, e eu sei que existem pessoas que estão aqui que ainda hoje, antes do dia acabar, pode lembrar do que eu estou falando e dizer, bem que na oração o bispo disse que eu iria me despedir de alguém. Então a direção que eu te dou é as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você tem contato, abrace, olhe nos olhos e diga, eu te amo. Você é uma pessoa muito importante na minha vida. Se você não estiver perto, mande mensagem e diga, você é um presente de Deus na minha vida. Se você estiver alguém que você ama, que você gosta, mas uma briga, uma bobagem, uma birra, vocês estão sem se falar, ligue e diga para a pessoa, vamos esquecer isso, nós somos amigos, somos irmãos, vamos colocar um ponto final nisso. Eu estou falando aqui, eu não estou brincando com a fé de ninguém. Quem me conhece aqui sabe, né, dos anos que eu estou aqui pregando a palavra. E como homem de Deus, como instrumento na mão de Deus, eu não poderia pregar outra coisa. Falar outra coisa, porque eu acordei com isso no meu coração. Deus falando, para alguns será tempo de despedida. Para alguns será tempo de despedida, não de tristeza, mas de despedida, de entender que o tempo chegou. Então eu quero orar, já pedindo a Deus para fortalecer, para preparar, sabe? Existem pessoas que estão com outras pessoas no hospital, no leito, e Deus já está também me usando aqui para preparar e dizer, estou trazendo ela para os meus braços, ela vem em paz. Estou trazendo ele para os meus braços, ele vem em paz. Então, nem tudo é como a gente quer,
Nem tudo é como a gente gostaria. Nem tudo é como a gente quer. Nem tudo é como a gente gostaria. Às vezes nós ouvimos um recado e achamos que não é com a gente. E às vezes é com a gente. Aquilo que eu estou falando para você, eu vou viver também. Eu vou mandar um recado, eu vou abraçar todos que eu amo. Eu vou fazer tudo aquilo que eu estou falando aqui. Eu lembro-me de uma vez que eu tive um sonho. O sonho era muito real. E eu cheguei na igreja e eu falei. Só que eu falei esse sonho numa sexta-feira. Numa sexta-feira. Eu falei esse sonho num domingo. Em um domingo. Foi, um domingo. E quando foi na sexta-feira, todo o sonho aconteceu. Só que eu não sabia um detalhe. Um detalhe eu não tinha me atentado. Depois que eu vim me atentar. O sonho que eu tive e que eu falei na igreja, na verdade não era para as pessoas, era para mim. O sonho era para mim. Porque depois que eu lembrei, porque eu sonhei com uma casa, e eu falei, eu sonhei com uma casa assim, assado, tal. Só que a casa era minha. Era a minha casa. E eu não tinha lembrado, atentado que a casa era minha, que os móveis eram da minha casa. O sonho era comigo. Então, às vezes, Deus fala, a gente acha que é com outra pessoa. Mas pode ser conosco. Às vezes eu estou falando com alguém aqui que está achando que não é com você. E às vezes é com alguém, é com você. E você tem que se preparar para se despedir de alguém que você ama, que está próximo. Então nós temos que dar ouvido à voz de Deus. Quando Deus fala tem um significado, quando Deus fala tem um porquê. Então eu vou orar hoje e vou pedir a Deus para nos abençoar, para nos fortalecer e para fazer a vontade dele em nossa vida, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Gostaria que você compartilhasse essa oração, porque essa oração pode ser um consolo, essa oração pode ser um consolo já prévio para alguém, tá? Gostaria muito que você compartilhasse essa oração, Deus prepara os seus, tá? Deus, ele prepara aqueles que ele ama, Deus, ele tem um cuidado. Essa oração aqui simplesmente é o cuidado de Deus na vida de todos aqui, dizendo, prepare o seu coração. Existem pessoas que você ama, mas que estão chegando no momento de eu trazer para os meus braços, de eu trazer para perto. Então essa oração de hoje aqui é uma preparação para alguém, preparar o coração de alguém. Eu quero orar. E eu senti no meu coração de orar o Salmo 23. De orar o Salmo 23. Eu estou aqui com a oração, a Bíblia aqui aberta, mas eu vou abrir aqui no Salmo 23. Eu senti no meu coração de fazer essa oração. Uma oração que Deus tira a pessoa do vale, da tristeza, da angústia. E quando chega o momento de despedida, eu já fiz vários velórios, vários na minha vida. É um momento muito difícil, é um momento muito doloroso. Mas quando nós temos uma vida espiritual, é mais fácil da gente entender, acredite. É mais fácil para a pessoa que ora entender a morte, porque a pessoa entende que ali é Deus agindo, que ali é o momento de Deus, que Deus permitiu que aquilo acontecesse ou Deus chamou para os seus braços. Então, quando a gente ora, nós conseguimos entender melhor os planos e as coisas de Deus. Não é verdade? Nós vamos orar então o Salmo 23. Eu gostaria que você fizesse isso. Isso aqui não tem a ver com laço, não tem a ver com o laço do passarinheiro, não tem a ver com a armadilha do inimigo, não tem a ver com o levante do inimigo. Isso aqui é Deus, o cuidado de Deus, falando para algum filho. Existe alguém que você ama, que está no momento, já está no tempo de vir para os meus braços. E eu estou te preparando para isso. E diga que você ama, abrace, aproveite todos os momentos que você pode, porque está chegando o momento de eu trazer para os meus braços.
Então isso aqui não tem a ver com a ação do inimigo, não tem a ver com o laço do passarinheiro. Estou repetindo, não tem a ver que o inimigo está agindo. Isso aqui é uma preparação de Deus para a vida de alguém que Ele ama muito, né? E Ele está dizendo, prepare o seu coração. A vida é assim, a vida é assim. Pessoas vêm em nossa vida e infelizmente pessoas vão. Nós temos que estar preparados, né? Assim como o nascimento de alguém traz muita alegria, a partida traz tristeza, mas nós temos que estar preparados para tudo. Não é verdade? Não é verdade isso? Então agora eu vou orar com você o Salmo 23, em nome do Senhor Jesus. Vou colocar o fundo de oração e nós vamos orar. Aleluia. Depois da oração eu quero te dar uma direção. Aleluia. Ore comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Pai querido e Pai amado, nesse dia, Senhor, eu te peço, toca no coração do teu filho e da tua filha, em meu coração, faz a tua obra, Senhor. Muitas coisas nós não entendemos, nós não iremos entender, mas sempre iremos confiar em Ti, que a Tua vontade é boa, que a Tua vontade é perfeita, que a Tua vontade é agradável, como diz a Tua palavra. Senhor, aquilo que o Senhor colocou em meu coração, eu estou entregando aqui. E que, meu Pai, o Senhor, aqueles que estão aqui, que estão para viver isso, Pai, que o Senhor prepare o coração. Espírito Santo seja o consolador. Seja o consolador desse coração. Seja o consolador do coração do teu filho. O consolador do coração da tua filha. Não é tristeza. Não é tristeza. Não é sobre angústia. Não é sobre perca. Mas é uma preparação. É uma preparação espiritual para o coração daqueles, meu Pai, que servem ao Senhor. Tu és tão misericordioso que o Senhor sempre nos prepara, que o Senhor sempre nos avisa. O Senhor é tão misericordioso que o Senhor sempre nos mostra. Aleluia. Abençoe, meu Pai, a vida de cada um de nós. E que venhamos, meu Pai, no dia de hoje, expressar com gestos e palavras o amor que nós sentimos por todos que são importantes e que estão à nossa volta. Aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, mas nós temos um amor, nós temos um carinho, nós temos, meu Pai, um sentimento. Não é perda. Eu sei que para alguns será uma despedida. Despedida de alguns que irão para os teus braços descansar no Senhor. Mas toda honra, toda glória ao teu nome seja dado, porque o Senhor sabe o que faz. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Não é perca, não é tragédia, não é perca, não é laço do passarinheiro, não é o inimigo vencendo, mas é uma despedida. É o tempo de Deus que chega na vida de algumas pessoas. Eu quero que você compartilhe essa oração, porque eu sei que tem pessoas que precisam ouvir essa oração. E essa oração é um cuidado de Deus para a vida de alguns. Envie essa oração em nome de Jesus, tá bom? E que Deus prepare o coração de todos que estão para viver esse momento, porque Deus sempre nos fala antes. Deus nunca deixa seus filhos serem pegos, despreparados. Que o Espírito Consolador esteja com todos nós e que nós venhamos dizer, expressar o amor e o carinho que sentimos por todos. Amém. Glória a Deus. Compartilhe. Você que está aqui pela primeira vez e além da oração que eu fiz hoje, você quer que eu faça outras orações, quer participar da nossa corrente de oração, aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se. Você clica, tá bom? É gratuito, não paga nada. Quando você clicar, seu nome será escrito, registrado. E sempre que eu entrar aqui para orar, eu entro aqui 3 vezes ao dia. Eu estarei orando por você, tá bom? 18 horas nós voltamos. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.